E nós hoje vamos começar um novo parágrafo no livro de Atos. É um parágrafo muito fácil de entender, muito simples. Esse parágrafo tem algumas lições teológicas que são apresentadas aqui de forma indireta, mas que é possível elencá-las com facilidade. E nós vamos ver então esse trechinho, é Atos 10, dos versículos 17 até a primeira parte do versículo 23. O versículo 23, a primeira parte é assim: Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. E aí termina a primeira parte do versículo 23. Ele continua, o versículo 23 continua, mas ele deveria terminar aqui. Deveria começar o 24 depois. Mas fizeram essa divisão e quebraram e uniram o versículo 23, a primeira parte, com a segunda parte, o que não ficou uma divisão boa. Então, para nós mantermos o texto dentro de uma unidade sem um término abrupto, então nós vamos terminar com o 23a. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. Na semana que vem, nós seguimos com o 23b em diante. Nós estamos no capítulo da Bíblia que talvez seja para nós que somos gentios, nós não somos judeus, nós somos gentios, nós pertencemos às gentes. Nós não somos descendentes das tribos de Israel, dos 12 patriarcas. Nós não somos descendentes de Jacó. Nós não somos desses povos, então nós somos gentios. Nós pertencemos a outras famílias da terra, que não a família de Jacó. E esse texto, portanto, é fundamental para nós. Se eu tivesse que escolher o texto mais importante da Bíblia, da história bíblica, para a nossa realidade étnica, para a nossa realidade, enquanto etnias diferentes, esse, sem dúvida nenhuma, seria o texto mais importante da Bíblia sob esse aspecto. Porque esse texto mostra como Deus abriu finalmente as portas da salvação para os povos de todas as nações, de todas as origens étnicas. Notem bem, Deus havia prometido a Abraão em Gênesis 12, já estudamos isso bastante já, e estudamos isso também em Gênesis 15, Gênesis 17, temos estudado o livro de Gênesis há muito tempo, e temos aprendido isso, temos aprendido que por meio de Israel, por meio dos descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Claro que na época quem lia isso pensava, como vai ser essa bênção? Deus vai dar paz para elas, prosperidade, riquezas, como será isso? Nós aprendemos como isso aconteceria no livro de Gálatas. Paulo explica, olha, Deus, quando disse isso, estava pré-anunciando o Evangelho aos gentios. Então Paulo explica, olha, essa bênção que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e Jacó, de que todas as famílias da terra seriam abençoadas através deles, essa bênção era o Evangelho. Então Paulo deixa isso muito claro. E quando nós chegamos em Atos 10, nós vemos o modo como isso aconteceu na história. Como Deus abriu as portas do Evangelho para todas as nações da terra. Como ele fez isso? Ele fez isso concedendo a habitação, o batismo do Espírito a todos os gentios que crescem no Evangelho. Ele concedeu o Espírito Santo aos judeus, no capítulo 2 de Atos, mostrando, olha, crendo no Evangelho, vocês serão abençoados já de antemão com um dos aspectos da nova aliança prometida em Ezequiel. Ezequiel prometia, vamos falar disso um pouquinho hoje à noite. Ezequiel Em Ezequiel, Deus prometia a dádiva do Espírito. Olha, vocês, em Atos 2, receberam a dádiva do Espírito Santo. Os judeus receberam.
E tudo bem, os judeus não ficaram tão impressionados porque havia a promessa disso em Ezequiel, a promessa da nova aliança. Que na nova aliança Deus concederia o Espírito Santo ao seu povo. Mas o que aconteceu em Atos 8, Deus concedendo o Espírito Santo a samaritanos, já foi chocante. Agora aqui, Deus vai conceder o Espírito Santo, não chegamos no versículo ainda que fala disso, mas Deus está preparando tudo para conceder o Espírito Santo aos gentios. Isso era demais. Isso era demais. Um aspecto da nova aliança, a nova aliança tem vários aspectos, mas um dos aspectos principais da nova aliança era a dádiva do Espírito. Isso tinha sido prometido aos judeus. Agora então, os apóstolos começam a descobrir uma coisa. Começam a descobrir, olha, Deus abriu a porta do arrependimento e da fé para os gentios também. No começo houve uma forte resistência contra isso, mas diante do testemunho de Pedro e de Paulo, a igreja entendeu, não, realmente, agora estamos entendendo o que significava: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então esse capítulo aqui é o momento na história em que aquela bênção de Abraão, que estamos estudando há tantos anos, acho que desde 2016, né? 2017, estamos estudando isso? 2016, estamos estudando isso, ela agora se cumpre aqui. As nações da terra crendo e recebendo o Espírito Santo. Então isso é muito importante. Paulo escreveu depois, ele falou assim, olha, eu agora tenho uma compreensão do mistério. Essa compreensão, essa revelação do mistério foi nos dada a conhecer agora. Algo que os homens de outras gerações não conheceram. O quê? Que os gentios são coparticipantes da promessa. Nós não sabíamos disso. Agora entendemos, os gentios são participantes da mesma promessa por meio de Cristo Jesus. Então tudo isso que para nós é lição de criancinha, para nós isso aí a gente aprende na IBF, na IBD, classe de criança, para eles era um impacto imenso. Como pode isso? Estamos entendendo agora a bênção de Abraão. E a nova aliança começou já a virar as suas engrenagens. Como eu disse, a nova aliança tem muita coisa ainda para cumprir. A nova aliança não é só, entre aspas, só, né, a dádiva do Espírito Santo. A nova aliança envolve perdão de pecados, envolve uma série de outras coisas aplicadas a Israel, que nós veremos um pouquinho hoje à noite, porque eu vou ter que explicar hoje à noite a bênção de Isaac dada a Jacó. Então vou explicar isso um pouquinho hoje à noite. Mas envolvem muitas coisas. Mas os judeus da época já perceberam, olha, essa nova aliança já começou a girar as suas engrenagens. Deus já concedeu o Espírito Santo. Deus já está fazendo chover o Espírito Santo sobre Israel. E agora estamos vendo que esse aspecto da nova aliança, talvez outros não, mas esse aspecto da nova aliança está sendo estendido para os gentios. Os gentios são coparticipantes da mesma promessa de graça e de vida. Então, algo extraordinário isso. E isso nos afeta? Meu Deus! A mim e a vocês, diretamente. Nós não estaríamos na igreja hoje como crentes, não na igreja, né? Igreja, esse espaço aqui. Nós não estaríamos inseridos na igreja de Deus como povo redimido se não fosse isso. Ou então nós seríamos crentes de segunda categoria. Teria os judeus, batizados pelo Espírito Santo, e haveria nós, não batizados pelo Espírito Santo. Teria então duas classes de crentes, que é o que as seitas pentecostais ensinam. Uma mentira isso. Isso vai contra tudo que o livro de Atos quer mostrar, que todos os crentes recebem o Espírito Santo. Mas há muitas facções evangélicas, né, seitas evangélicas, tem de tudo, a gente nem acredita no que vê, mas mostrando que há duas classes de crentes. Os crentes que têm o Espírito e os crentes que não têm. Irmãos, isso é tudo o que o livro de Atos quer mostrar que não existe. Então é um desserviço à teologia cristã o que essas seitas pregam por aí. Então o que nós temos não é isso. O que nós temos em Atos é a evidência, a prova. Olha, Deus deu o Espírito Santo
aos judeus. Agora olha o que acontece. Ele dá também em Atos 8 o Espírito Santo aos samaritanos. Samaritanos? Mas são judeus misturados. Mas são judeus. Tem um pouquinho, tem 50% de gota judaica lá, então dá para entender, né? Deixa legal. Não gostamos muito, porque são mestiços, e nós somos judeus puros, eles não, mas passa, vai. O Espírito Santo decide, tudo bem. Agora a coisa complica mais. Agora o Espírito Santo vai ser dado aos gentios. Aí eles ficaram perplexos. Pedro, inclusive, foi criticado por isso, e a igreja teve que reunir o seu primeiro grande concílio no capítulo 15 para resolver essa questão. Eles não compreendiam como isso podia acontecer. Gentios receberam o Espírito Santo. Mas isso aconteceu, graças a Deus isso aconteceu. Ele escancarou a bênção de Abraão para todos os povos, como já havia prometido. Por meio do Evangelho, quem crê em Cristo recebe o Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala: todos nós fomos batizados no mesmo Espírito, a todos nós foi dado beber de um só Espírito, nós temos, e quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a Cristo. Simples. Não é crente, está perdido. Então isso é enfatizado constantemente no Novo Testamento. Nós não podemos seguir essas lorotas sendo ensinadas por aí. O que é dado a alguns e eventualmente tirado e dado de novo, alguns têm, outros não têm, é a plenitude do Espírito, é diferente. Plenitude é uma capacitação especial que pode ser temporária ou permanente. Isso existe. Há crentes que têm a plenitude do Espírito e vivem debaixo da influência do Espírito continuamente. Eles são cheios do Espírito Santo. E isso alguns têm, outros não. E há a plenitude ocasional, que é uma capacitação especial que o crente recebe para anunciar a verdade no dado momento. Então você está conversando com o seu parente, com alguém da sua família, e você é tomado por uma capacitação especial. Você fala coisas que você nem tinha imaginado que ia dizer. Mas Deus capacita, Ele abre a sua boca, incendeia as suas palavras, enche o seu coração, lhe dá um vigor que você não sabe de onde vem. E você prega com autoridade, explica com clareza, você sai dali dizendo: Senhor, não fui eu que falei. Não fui eu que falei. Eu preguei mais do que o Spurgeon hoje. Hoje, o que aconteceu comigo? Olha, eu sou bom mesmo. Você não é bom não. Você não é bom não. Foi a plenitude do Espírito Santo que naquele momento te encheu e te capacitou. Pode ser que amanhã, ao pregar, você não experimente a mesma coisa. Então, isso existe, isso varia. A plenitude ocasional e a plenitude que é permanente, que é a plenitude de Lucana. Lucas fala da plenitude ocasional. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse isso. É a plenitude ocasional. E tem essa plenitude paulina, que é a plenitude que envolve o modo de vida. Enchei-vos do Espírito, ele diz. E então nós temos um modo de vida marcado pelo domínio do Espírito. Aí é uma plenitude permanente. Claro, a pessoa pode cair em pecado, se afastar, enfim, e não ter mais essa plenitude por um tempo. Mas existe essa permanência maior dela. Mas isso não é batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é a habitação dele em nós. E isso todo crente tem quando crê em Jesus Cristo. Os que são de Cristo Jesus têm em si o Espírito Santo habitando, todos são templos do Espírito Santo. E remover isso é criar na igreja duas categorias de crentes: os espirituais e os que não são espirituais, os que têm o Espírito e os que não têm. Isso é tudo o que o Novo Testamento rejeita abertamente. Isso não existe. Ou você é crente e tem o Espírito Santo, ou você não é crente e não tem o Espírito Santo. Muito importante entender isso. Então Atos 10 é um capítulo importantíssimo para nós. Se não fosse Atos 10, eu não estaria na igreja hoje, eu não pertenceria ao povo redimido hoje. Eu não sou judeu. Eu não sou judeu.
Eu já procurei meus sobrenomes, Granconato, nossa, não tem nada a ver com judeu. Mendes, eu tenho um sobrenome Mendes também, que ninguém sabe que eu escondo, que eu acho feio esse sobrenome. Mas eu tenho o sobrenome Mendes. Então eu procurei Mendes também. Não tem. Procurei. É judeu, né? Porque Península Ibérica, certamente tem muito judeu lá. Nada. Se tem um gentil, né? Filho de Jafé, ou de Cão, né? Não vai falar filho do cão, é filho de Cão e de Jafé, né? Se tem um jafetita, esse sou eu. Muito importante o capítulo 10. Sem o capítulo 10, como eu disse, ou não estaríamos aqui, ou estaríamos e haveria uma divisão. Os crentes judeus, só eles poderiam ser pastores, só eles poderiam ser líderes, só os crentes judeus. Só os crentes judeus teriam autoridade aí para alguma coisa, seriam superiores a todos nós. E nós, gentios, seríamos tipo um prosélito, sem muito espaço na igreja, porque nós não teríamos o Espírito Santo. Nada disso aconteceu. O Espírito Santo foi dado aos gentios, como vemos aqui. Então o capítulo 10 é importante. Por causa do capítulo 10, você é um crente batizado no Espírito Santo, um crente de verdade. Vamos então ler o trechinho de hoje, que vai caminhar nessa direção. Não é ainda a chegada do Espírito sobre os gentios, mas Deus está preparando tudo para isso acontecer. Veja aí, Atos 10, 17 a 23. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais. A que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. Muito bem, você tem aqui então, o que nós temos aqui, eu coloquei um título, quem está escrevendo? Tem gente lá, ok. Eu coloquei um título aqui, são etapas, na verdade é uma palavrinha-chave, né, que vai nos orientar durante o estudo, a palavrinha etapas. Temos aqui então 3 etapas no esclarecimento da visão. 3 etapas, prestem atenção, 3 etapas no esclarecimento da visão de Pedro. Pedro teve uma visão? Sim ou não? Sim. Ele entendeu? Sim ou não? Entendeu? Não, ele não entendeu a visão. Aliás, ele ficou escandalizado com a visão, falou: não, isso eu devo ter, né, bebido um pouco mais de vinho hoje aí na refeição, porque essa visão não está batendo. Quantas vezes a visão se repetiu? Quantas? 3 vezes, para confirmar, é isso mesmo. E como era a visão? Quem se lembra? Qual era a visão? Ele estava no eirado de uma casa em Jope, casa de Simão o curtidor. Ele tinha ido para lá e tinha realizado ali as suas pregações e curas naquela região, ali costeira da Judéia. Pregando o evangelho, já tinha pregado o evangelho em Jerusalém, agora está pregando o evangelho em Judéia, Samaria já tinha sido pregado também, agora ele está caminhando na direção dos confins da terra por meio de Cornélio, que era gentil, representante dos confins da terra. Então já tinha sido anunciado o evangelho em Jerusalém, Samaria, agora Judéia e daqui a pouquinho o representante dos confins da terra, que é Cornélio. Se bem que já tinha sido pregado o evangelho para o eunuco, que foi para os confins da terra também. Mas ele teve uma visão ali sobre o eirado, sobre a casa de Simão o curtidor, e ele não entendeu essa visão. Qual era essa visão? Quem se lembra?
Como era? Uma visão fácil de descrever. Como que era a visão? Ele viu um lençol. Ele viu um lençol. E o que tinha no lençol? Tinha animais. Vários tipos de animais. Tinha animais puros e animais impuros. E répteis também. E aves. Imagine. Um lençol feio, né? Lençol feio. Tinha, lá no lençol, tinha animais puros, como por exemplo, a ovelha. Note bem, não é animal puro no sentido higiênico da palavra, ou relacionado à saúde, não é isso. Olha, esse animal você comer faz mal. Olha, não coma morcego porque vai ficar doente, vai ficar com vírus. Não é isso. É animal cerimonialmente impuro. A preocupação não está com a saúde física nesse texto. E nesses textos que falam sobre animal puro e impuro, a preocupação não é com saúde do corpo da pessoa, é questão cerimonial. Ele viu ali então animais puros, cerimonialmente, como o boi, como a vaca, como a ovelha. E ele viu animais impuros, como o porco, como, sei lá, o camelo, eu falei do morcego, animais impuros, que não podiam ser oferecidos no culto a Deus. E não poderiam ser comidos, até para que houvesse um apelo intenso às pessoas acerca do que era aceito ou não por Deus naquele sistema, no sistema levítico. Então, a ordem era o quê? Pedro, levanta-te, mata e come. Ele comeu tudo aquilo. Pedro ia ter que abrir o cardápio para virar um chinês. Comer morcego, comer rato. Tinha rato no lençol? Tinha rato, certamente. Tinha porco? Tinha. Porco tudo bem, né? Mas rato? Come tudo. Senhor, eu não posso. Eu nunca comi nada imundo. Deus respondia: não consideres imundo aquilo que Deus santificou. E isso aconteceu 3 vezes. Então o que acontece? O lençol foi recolhido aos céus, mostrando mais uma vez que nada daquilo era impuro. O lençol não foi jogado lá no mar. Pedro estava à beira-mar, vem do mar ali. O lençol não caiu na água e todos os bichos morreram. Não, o lençol foi recolhido de novo aos céus. Vai pensar, meu Deus, tem rato no céu? Não, não tem rato no céu. Nem porco, era a visão dele. E ele então percebeu, realmente, isso aí, Deus está considerando isso aí santo. Ele está fazendo o lençol baixar e está recolhendo esse lençol novamente e mandando eu comer isso. E ele ficou muito confuso com isso, indignado, escandalizado com essa visão. E o texto que estamos lendo começa com Pedro perplexo. Olha o versículo 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, esse era um grande enigma para ele. Então, o que nós temos aqui, a partir de agora, são as etapas que vão culminar na explicação desse enigma. Que enigma é esse? Que mistério é esse? Que visão é essa? Como eu interpreto isso? Não estou entendendo nada. Pedro era judeu. Ele certamente já estava meio desconfortável por estar na casa de um curtidor. Porque o curtidor trabalha com o quê? Ele fica na internet curtindo. É isso? Não. O que é um curtidor? Trabalha com couro. E couro, animais mortos. Então um curtidor já era visto pelos judeus com certa desconfiança, porque ele tinha que tocar em carne, em animais mortos. Então ele já estava não muito confortável ali. Certamente os curtidores não eram vistos como pessoas muito puras. E Pedro estava cerimonialmente. E Pedro estava na casa dele. Então ele já estava meio incomodado. E agora ele tem essa visão. Então está muito confuso, não sabe como interpretar isso. Então, nós vamos ver as 3 etapas aí, eu vou enunciá-las agora e depois vamos olhando cada uma das etapas. Primeira etapa, vem aí, primeira etapa, a chegada dos mensageiros. Essa é a primeira etapa nesse processo de esclarecimento do enigma. Vocês sabem o que aconteceu antes de tudo isso? Antes de Pedro ter a visão, Cornélio teve uma visão também. Tudo harmoniosamente acontecendo. Tudo acontecendo de modo concomitante no tempo certo.
Pedro teve a visão do lençol, mas antes disso, Cornélio teve uma visão, mandando homens a Jope, para buscar um homem chamado Simão, chamado Pedro, e escutar a mensagem dele. Cornélio também teve essa visão. Então, nós temos aqui a chegada dos mensageiros de Cornélio. Pedro vai começar a entender, estou começando a entender o sentido dessa visão. Então vejam, a etapa 1, a chegada dos mensageiros, versículos 17 e 18, cadê? Está aí? Quem está lá? Não estou reconhecendo. Quem é? Não sei quem você é. Quem? Não é o Nicolas, está lá. Outro Nicolas. Tá, ok. Tem 2 Nicolas. Nossa, um já é difícil. Tem 2 então? Ok. Então o Nicolas, desculpa Nicolas, não te reconheci. Então tem aí, as etapas, 3 etapas. A chegada dos mensageiros é a primeira etapa. Pedro já vai começar, tem algo acontecendo que está ligado à visão. Porque nós veremos aqui, o Espírito Santo vai falar sobre esses homens que estão batendo na porta. Pedro vai começar a relacionar, acabei de ter uma visão, agora o Espírito fala que chegou gente aí, deve ter alguma ligação entre as duas coisas. Segunda etapa, a ordem do Espírito Santo, 19 e 20. É a segunda etapa, a ordem do Espírito Santo. O Espírito Santo dá uma ordem para Pedro. E nós vamos ver o papel do Espírito Santo nisso, é muito importante. O Espírito Santo fala nos versículos 19 e 20. E por último, a convocação de Pedro. Nessa altura, Pedro já entende a visão. Pelo que nós aprendemos na sequência da leitura, Pedro já entendeu a visão. Nesse momento, Pedro já esclareceu tudo. Então, a convocação de Pedro, versículos 21 a 23a. Então está aí a divisão, fácil, simples de compreender, aí as 3 etapas no esclarecimento do enigma. Muito importante para nós. É a nossa história essa aqui. Essa é a nossa história. Então nós estamos vendo, domingo à noite, a gente vê o começo da história da nossa salvação. Nós estamos estudando Gênesis à toa, só porque é curioso, é um livro bonito. Não, nós estamos estudando a história da nossa redenção, como aconteceu, como Deus preparou o povo, formou o povo de Israel, escolheu uma tribo ali e trouxe o Messias ao mundo. Aqui nós estamos no finalzinho da história da nossa salvação. Ali atrás, Deus prometeu abrir a porta em Gênesis. Aqui a porta é aberta. Quem passa pela porta? Quem crê em Jesus. Tem a promessa da bênção de Abraão lá atrás. Amém. Nossa, louvado seja Deus por essa promessa. Ok, essa promessa agora de abrir a porta para os gentios se abriu aqui, há 2000 anos atrás. 2000 anos atrás, aquela promessa feita a Abraão se cumpriu, a porta abriu. E você está aí de bobeira. 2000 anos a porta aberta. E você está de bobeira aí. Você está aí, será que Jesus... faça-me um favor. Faça-me um favor. Ouvindo o Evangelho há anos. E está aí, babando aí, olhando para o céu. Está na hora de acordar quem não é crente aqui, né? Quem vem aqui à igreja não é crente, meu Deus. Nós pregamos o Evangelho toda semana aqui na igreja, pelo menos 3 vezes. Então, está na hora de acordar. Está na hora de abrir os olhos. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero hoje entrar pela porta que foi prometida a Abraão e que está aberta há 2000 anos. Eu creio no Messias. Hoje eu vou receber o Espírito Santo pela fé em Jesus. Hoje. Isso vai acontecer hoje. Senhor Jesus, salva-me. Perdoa os meus pecados. Coloca-me na descendência de Abraão, santa. Coloca-me nessa descendência. Concede-me a bênção prometida a Abraão. Concede-me entrar para o povo de Cornélio.
concede-me entrar para o povo que recebe o Espírito Santo. Dá-me a bênção de participar pela fé em Cristo da nova aliança. Me ajuda nisso. Eu quero entrar nisso. Essa porta está aberta há 2000 anos e eu, na minha dureza, tenho fechado meu coração para ela. Mas hoje isso acabou. Hoje isso acabou. Hoje acabou. Hoje eu vou entrar por essa porta. A porta antiga e sempre nova. Mas vou entrar por ela hoje. Eu creio em Jesus, Ele é o meu Salvador. Salva-me, Senhor. Perdoa os meus pecados. Eu te recebo em meu coração, eu creio, o Senhor é o meu Salvador, eu confio no Senhor apenas como meu Redentor, o Senhor é o meu Deus, meu Senhor, meu Rei, e eu vou servi-lo e amá-lo e crer no Senhor para sempre. Recebe-me, perdoa-me, lava-me, salva-me. Essa oração Ele ouve. As outras Ele pode até falar, não. Fazemos muitas orações que Jesus fala, essa eu não vou responder. Mas essa que eu falei agora, todos que fazem isso, Ele diz, venha, eu recebo você. É agora, venha. Não vai ser amanhã nem daqui a meia hora. Agora, eu recebo você já. Eu perdoo os seus pecados, eu lavo você, eu purifico você, eu coloco o meu Espírito Santo para habitar em você, eu adoto você como meu filho e eu lhe dou uma herança no céu. Agora, sem demora eu faço isso. Irmãos, digam isso para os incrédulos que vocês conhecem. E se você não é crente e está aqui, acorde. O relógio está passando. Vai chegar uma hora que essa porta que eu falei vai fechar. E nunca mais será aberta de novo. Ela vai fechar. Muito bem, vamos então ver aí as etapas. Veja lá, a chegada dos mensageiros. Vamos ver aí. Pedro estava o quê? Perplexo. O que é perplexo? Alguém perplexo? Você já ficou perplexo? O que é? Surpreso, confuso. Ele está com a sua mente bastante repleta de pensamentos. O que pensar? O que é isso? O que tem a ver esses animais com o que Deus quer me ensinar? O que Deus quer me ensinar? Ele quer apenas dizer que a dieta agora, aumentou, ampliou, que o cardápio agora é maior, é isso? Isso aí Jesus já tinha dito, Olha, pela oração, o apóstolo Paulo vai dizer isso também, pela oração o alimento é santificado. Jesus já tinha dito, olha, não é o que entra pela boca do homem que contamina, mas sim o que sai da sua boca, é isso que contamina o homem. Essas lições já tinham brotado diante de Pedro já algumas vezes, pelo próprio Senhor, que a Bíblia diz, considerou puros todos os alimentos. Então Pedro está talvez juntando tudo isso. Será que o Senhor quer reforçar isso? Será que Ele quer ensinar que o cardápio aumentou? O que é afinal tudo isso? E ele estava perplexo ali, sem saber o que pensar. E veja o que acontece. Na sequência, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. O que nós temos aqui? Pararam junto à porta. O que nós temos aqui é importante perceber, é que Deus cronometrou tudo. Assim que Pedro teve a visão e ficou ali perplexo, sem saber o que aquilo significava, escutaram ali na porta. Ele estava lá, acabou a visão aquela hora. Mas Deus cronometrou o tempo certinho. Desde a saída dos mensageiros até eles baterem na porta, Deus cronometrou cada um dos movimentos para que tudo batesse certinho naquele momento. Pedro acabou de ter a visão. Pedro não sabe o que pensar acerca daquilo e de repente ele escuta pessoas chamando. O texto diz que eles chamavam, significa que eles chamavam falando, não tinha campainha, então gritavam, de casa, alguma coisa assim, e indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Então Pedro nesse momento já começa a pensar, será que
isso que está acontecendo, a chegada desses homens tem a ver com a visão? Veremos que sim. Veja os versículos 27, 28 e 29, veja aí, 27, 28 e 29, o mesmo capítulo, capítulo 10, porque aqui no 27, 28 e 29, nós temos uma percepção do momento em que Pedro percebeu qual era o sentido da visão. Olha aí, 27, 28 e 29. Vê se vocês conseguem detectar isso aí. Fala assim: falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. Onde Pedro está aqui? Já está na casa de Cornélio aqui. Ele entra e tem muitos gentios ali. Estão todos reunidos. Quantos? Não sabemos. Talvez 50, 60, não sabemos. Era uma casa grande. Cornélio tinha servos. Cornélio tinha uma casa maior em Cesareia. Cesareia era uma cidade rica. Certamente Cornélio era um homem bem situado financeiramente. Dava esmolas, muitas esmolas para os pobres. Ajudava o povo de Deus ali. E Pedro entra nessa casa. E ele viu ali muitos gentios reunidos. E ele diz no versículo 28, a quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Olha só, ele interpretou a visão aqui. Quem eram aqueles animais? Eram homens. Pastor Thomas era o rato. Robson era o morcego. Morcego não gosta de coxinha, né? Não. Okay. Era uma águia careca. Era uma águia. Então, aqueles animais representavam homens de várias etnias. E ele prossegue, olha só o que ele diz no 29, porque aqui mostra quando ele entendeu. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Quando ele entendeu então o sentido da visão? Antes um pouquinho de ser chamado, quando aqueles homens o chamaram, né, ali na porta, dizendo, olha, o centurião Cornélio quer que você vá lá, Deus mandou você ir lá para falar com eles. Eles querem ouvir a sua palavra. Nesse momento, quando ele foi chamado, ele aceitou. Por que ele aceitou? Ele explica aqui. Porque ele entendeu a visão. Então Pedro entendeu a visão, vai entender a visão dentro de alguns minutinhos aqui. Pedro vai entender a visão no momento ou um pouquinho antes da etapa 3. Na etapa 3 ele é convocado. E ele diz no versículo 29, olha, eu aceitei porque eu entendi que Deus não considera ninguém impuro. Então, quanto tempo Pedro ficou confuso, sem saber o sentido da visão? Quanto tempo? Foram alguns dias? Algumas horas? Quanto tempo? Gente, foram minutos. Ele teve a visão, não entendia nada, o que está acontecendo, bateram na porta, gritaram, ele desceu, conversaram com ele ali alguns minutos, e ele, agora entendi porque eu tive aquela visão, agora, eu vou com vocês, vou com vocês, eu entendi o enigma. Eu vou com vocês. Então foi rápido. Deus não deixou Pedro suspenso por dias e dias ali, perplexo, o que será que é isso? Não, foi rápido. Alguns minutos só, Pedro já entendeu tudo. Ok? Etapa 2. Vamos ver então agora a ordem do Espírito Santo. Vamos olhar então. A ordem do Espírito Santo. Essa parte aqui, a meu ver, é a parte que tem uma carguinha teológica maior do que a primeira etapa. Porque a primeira etapa só mostra ele chegando lá. Não tem uma carga doutrinária teológica, a não ser a carga doutrinária teológica é o controle de Deus. Isso você vê. Deus controlando os eventos para que tudo se encaixe.
Então, se existe uma carga teológica no comecinho aqui, a carga é essa: olha, Deus está controlando as coisas. Deus está administrando os eventos para que tudo se encaixe. Tem acasos aqui? Ah, por acaso eles chegaram naquela hora. Tem acaso aqui? Não tem acaso nenhum aqui. Deus está administrando, controlando os eventos para que tudo se encaixe, aconteça na hora certa. Então, o valor teológico dos versículos 17 e 18 é um valor implícito. Na passagem você vê isso implícito. Você percebe ali, Deus controlando, dirigindo cada minutinho para tudo se encaixar na hora certa. Ok? Vamos então ver a etapa 2, que tem outras lições teológicas na etapa 2, que são muito importantes e que me parecem ser um pouco mais explícitas e importantes para nós também. Vamos ver então a etapa 2. A etapa 2 se chama a ordem do Espírito Santo. É a etapa 2. Veja aí. Enquanto meditava acerca da visão, Pedro, pensando ainda sobre aquelas coisas, disse-lhe o Espírito. Olha o que vem aqui agora. São as palavras do Espírito Santo que são fundamentais para que Pedro entenda a visão. Estamos na segunda etapa aqui da compreensão do enigma. E as palavras do Espírito Santo são fundamentais. Ele não podia interpretar como ele bem entendesse. O Espírito Santo vai orientá-lo acerca do entendimento daquilo. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito. E aí vem a ordem do Espírito que dá título à etapa 2. Fala assim: levanta-te, pois. Primeiro ele fala, né? Estão aí 2 homens que te procuram. Tem uma variante textual, fala que é 3. Tem Bíblia que vai falar 3. Tem uma Bíblia que fala 3? Tem? Tem Bíblia que fala 2, a minha fala 2, tem Bíblia que fala 3. Não se preocupe, isso é uma variante textual, tá bom? Variante textual é quando há pequenos erros de cópia. Então, o copista, na hora de escrever, ele escreveu 3, ou ele achou que estava errado 2 e corrigiu, colocou 3, porque eram 2 mensageiros e um soldado. Então, quando fala 2 homens, pode ser que a referência seja só os 2 mensageiros e o soldado foi só como guarda. Quando fala 3 homens, se esse for o texto correto, então são os 2 mensageiros e um soldado piedoso. Então, qual era o texto original? Nós não sabemos. Há traduções que preferem 2. Aí seriam os 2 mensageiros, não conta o soldado. E há textos que preferem os 3, os 2 mensageiros e o soldado. As 2 hipóteses são possíveis, sem problema nenhum, as 2 hipóteses são possíveis. Agora, qual era o texto original? A gente não sabe. Não temos o texto original. O que Lucas escreveu de próprio punho, isso nós não temos. Nós temos cópias de cópias. Então não dá para saber, tá bom? Muito bem, então ele diz: estão aí 2 homens que te procuram, ou 3 homens que te procuram. E aí vem a ordem: levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, ele diz. E no finalzinho, porque eu os enviei. Note essa ordem: levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando. O que acontece aqui é a orientação do Espírito Santo para ensinar Pedro acerca de uma nova verdade. O Espírito Santo está dizendo isso, ele quer influenciar a mente de Pedro para que Pedro compreenda a nova verdade. Olha, desça, eles estão procurando você. Vá com eles. Pedro aqui, aquilo que era uma visão enigmática, ele já começa a perceber se desfazer. Quando o chamam para entrar na casa de um gentio, ele já entendeu plenamente a visão qual é, o enigma qual é. Ele já percebeu qual é o sentido do enigma, já nesse momento, quando o chamam, ele fala: eu vou. Mas aqui, o Espírito Santo já o prepara, orientando para que ele compreenda a mensagem. Qual era a mensagem? A mensagem era a seguinte: não considere mais os gentios imundos, porque Deus vai santificá-los pela fé em Jesus. O Espírito Santo está trabalhando para conduzir Pedro no rumo dessa verdade. Pergunta:
Pergunta: Jesus disse que isso iria acontecer? O Espírito Santo está conduzindo Pedro para que ele compreenda uma verdade fundamental. Não considere os gentios impuros, porque Deus vai santificá-los pela fé em Jesus. Essa era a lição. Pergunta: Jesus tinha já dito que o Espírito Santo faria isso ou não? Sim ou não? Sim. Onde? Vamos olhar, olha só que joia isso, a unidade bíblica. Aqui entra essa carga doutrinária, a ação do Espírito Santo conduzindo os apóstolos. Por isso nós cremos que os escritos dos apóstolos são escritos inspirados pelo próprio Espírito Santo. Porque Jesus disse: olha, o Espírito Santo vai conduzir vocês a toda a verdade. Ele vai estar com vocês, orientando vocês. Então, o que eles aprenderam do Espírito Santo, e nós recebemos por meio deles, é a mais pura verdade. Veja aí João 16:12. Veja aí, João 16:12. Olha esse texto aqui. Os apóstolos na época não entenderam muita coisa. Veja aí, João 16, um texto crucial, versículos 12... João 16:12 até o 15. Veja aí, 12 a 15. Jesus falando no finalzinho do seu ministério terreno aqui. São palavras de despedida. Presta atenção, olha o que ele fala. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Jesus tinha muitas lições? Tinha. Os apóstolos tinham cabeça para aguentar tudo? Não. Você fala: pensei que era só eu. Não. Os apóstolos também tinham um certo limite para assimilar tudo. Tinha muita coisa para Jesus ensinar para eles, muita coisa. E ele fala: olha, vocês não suportam agora. É muito bonito ver essa sensibilidade de Jesus. Ele não briga com eles. Olha, vocês são fracos da cabeça mesmo, hein? Eu tendo que ensinar tanta coisa, vocês não aprendem nada. Não, ele entende. Era muita coisa para eles aprenderem. Eles não estavam conseguindo processar tudo. Não tinha como. E Jesus fala: olha, eu tenho muito que vos dizer, mas vocês não podem suportar isso agora. Depois da ressurreição, Jesus vai passar 40 dias com eles, explicando coisas sobre o reino de Deus. 40 dias. E ainda por cima, no dia que ele subiu aos céus, os discípulos falaram assim para ele: Senhor, será nesse tempo que você vai restaurar o reino a Israel? Fala: caramba, 40 dias? Estou indo embora sem perguntar uma coisa dessa? Aí, ninguém sabe esse momento, ninguém sabe isso. Estou indo, cansou. Foi embora. Foi embora. 2000 anos, foi embora. Não tem condição. Sou muito fraco. Mas enfim, claro que não foi assim. Eu fiz aqui a nova versão greco-anatiana, né? Mas não foi assim, né? Ele falou: não, o tempo eu não posso falar. O tempo só o Pai sabe. Isso aí não tem como dizer isso, né? Foi mais uma lição que eles aprenderam, um pouquinho antes do professor ir embora. Mas ele ensinou muitas coisas, só que aqui ele teve que parar, que era muita coisa sendo ensinada. Mas olha o que ele fala, versículo 13. Quando, porém, vier o Espírito da verdade. Por que ele chama Espírito da verdade? Por quê? Porque tudo que ele fala é verdade. Então, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Você vê isso em Atos 10? Consegue ver isso em Atos 10 ou não? Ele está guiando Pedro no rumo da verdade. Que verdade? Não considere os gentios imundos, porque Deus vai lavá-los pela fé no Evangelho. Pedro, você tem uma crença errada. Eu estou conduzindo você no rumo da verdade, como Jesus disse que eu faria. É o Espírito ensinando. Veja, na sequência: porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ou seja, o Espírito não será a fonte primária disso tudo.
Ele receberá isso tudo e transmitirá. Veja o 14. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu. O que é isso? Do que é meu? Ele vai receber da minha revelação. Ele vai receber da verdade que eu tenho a dizer. E o texto diz, e vou-lo há de anunciar. O Espírito receberá de mim a revelação que ele vai anunciar para vocês. Ele vai receber isso de mim. Veja o 14. Ah não, o 14 já li, né? Tudo quanto o Pai tem é meu. Está falando do que aqui? Do céu, do universo? Não. Está falando de verdades a serem reveladas. Tudo, toda a verdade que o Pai tem é minha. É minha. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu. O Senhor Jesus, Ele recebeu do Pai essas revelações todas. E Ele transmite isso ao Espírito, e o Espírito transmite a nós. E o texto diz, Ele vai receber do que é meu e vou lá de anunciar. A gente não entende isso, né? Mas como? O Espírito Santo não é onisciente? Ele é onisciente. Jesus não é onisciente? É onisciente. Então como pode? Jesus recebe do Pai e transmite para o Espírito transmite para nós? Como que é isso? Eu não sei. Eu sei que está aqui. Eu sei ler. Eu não sei explicar. Se perguntar para mim no final da aula, eu não vou saber. Mas ele não é onisciente? O Espírito não perscruta as profundezas de Deus e conhece a mente ali? Conhece. Então por que tem esse processinho? O Senhor Deus concede ao Filho tudo que Ele sabe, tudo que é dele, tudo que é dele aqui no caso é a verdade. E transmite isso ao Filho. E o Filho transmite. Por que o Filho tem que transmitir ao Espírito? Ele vai receber do que é meu. Por que isso? Como isso acontece? O Espírito Santo também fica lá aprendendo e Jesus ensinando para ele, você fala assim, é assim? Essa eu não sabia. Não, claro que não é desse jeito. Como que é então? Nós não sabemos. E aí o Espírito transmite aos apóstolos. E os apóstolos transmitem a quem? Para nós. O Pai transmite ao Filho, o Filho ao Espírito, o Espírito aos apóstolos, os apóstolos para nós. Não é o apóstolo Valdomiro, hein? Esse você corre. Os apóstolos, estou falando de verdade. Então, a gente não entende. Eu não entendo isso aí. Eu não entendo. Essas são relações, nós chamamos de relações intratrinitárias, que a Bíblia aponta, a Bíblia fala disso, mas nós não sabemos explicar isso. Não dá para saber. Tem gente que sabe, né? Mas só que é piada, né? A pessoa entra em mistérios que a Bíblia não revela. Se eu estivesse entre os 11 naquele dia, eu ia falar, Senhor, eu tenho uma dúvida. O que é? Como que é isso? Como o Senhor recebe do Pai, o Senhor passa por Espírito? Vocês três não são oniscientes? Como que é? Como se dá isso? Eu não estou conseguindo harmonizar as duas coisas. Eu ia perguntar isso. Mas os apóstolos não perguntaram. Para azar nosso. Então, não sei responder. Eu sei que está aqui. Jesus explica que é assim. Não dá para negar isso. Dá para negar isso? Não dá. Eu recebo do meu Pai, eu recebi do meu Pai, e eu vou transmitir para o Espírito Santo. E ele vai anunciar para vocês. Isso que está aqui não dá para mudar. É isso mesmo. Agora o sentido disso, como funciona lá no céu, entre as três pessoas, isso não sei explicar. Carlos, você sabe explicar? Então, pode falar. Seria talvez uma tarefa que seria passada. O conhecimento é tudo, mas a tarefa de fazer. Pode ser, né? Pode ser. Vamos olhar de novo, se é possível isso. O Espírito vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Me parece que é mais do que isso, né? Não é só a tarefa. Fala do conteúdo, do que tiver ouvido.
fácil de se livrar desse texto. Não é fácil. A vontade que a gente tem é tirar, né? Tirar daqui, vamos falar sobre outro assunto, pula o capítulo, vai para o 15. Mas é um nozinho, né? É um nozinho teológico. Gente, não tem problema. Não tem problema. Qual o problema? Estou surpreso. Por quê? Porque eu não entendi. Você não compreendeu a Trindade. Uau! Que grande descoberta. Nós não compreendemos plenamente a Trindade. Uau! Interessante. Claro que não compreendemos. Deixa assim. Se o texto é obscuro e a gente não tem elementos para compreendê-lo, então, deixa ele assim. Nádia. Então tem, assim que tem, porque o filho se sujeita ao pai, o espírito procede do filho, isso tem, mas você não pode falar que existe uma hierarquia de essência, que o filho é um Deus inferior, e que o espírito é um Deus inferior ao filho, isso não pode existir. Você pode dizer que existe uma hierarquia de funções, então o filho recebe do pai, o pai recebe do espírito, e isso tudo tem a ver com a administração das coisas na Trindade, mas não com a substância de cada pessoa. Os três são plenamente divinos. Bom? A mesma substância, falavam antigamente, a mesma hipóstasis, o mesmo ser, a mesma usia, como eles falavam antigamente. Brenner. João 14, 26. Como? João 14. Que número? 26. Versículo 26? João 14. João 14, 26? Mas o Consolador... Sim, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Essa parte é importante, sim, porque tem a ver com a inspiração bíblica. Os apóstolos escreveram os evangelhos décadas depois de Jesus ter subido aos céus. Como eles lembraram de tudo? O Espírito Santo os guiou para que eles registrassem tudo sem erro, lembrando de tudo. Então essa é uma ação do Espírito Santo sobre os apóstolos também. Não entendi. Jesus reforçou isso no capítulo 16. Um pouquinho. Ele fala mais de lembrar. No 14 ele fala de ensinar. Tá? Um pouquinho diferente. Ok, tudo bem? Todo mundo entendeu a Trindade então plenamente agora? Todo mundo, né? Então, o que a gente sabe é isso aí. Nós não entendemos. Olha, uma coisa que os teólogos antigos falavam. Eles falavam assim, olha, o Pai é a única fonte das outras duas pessoas. A única fonte? Mas o Filho não é eterno? E o Espírito não é eterno? Como pode o Pai ser a única fonte? Eles falavam, olha, o Filho é gerado pelo Pai. E a Bíblia fala isso. Fala do Deus unigênito. É gerado pelo Pai. E o Espírito procede do Pai. Ele fala isso também, que o Espírito procede do Pai. Então os pais da igreja falavam isso, a única fonte da Trindade é o Pai. O Pai não é gerado e nem procedente. O Espírito é procedente, mas não é gerado. E o Filho é gerado, mas não é procedente. E a única fonte é o Pai. Mas como? Os três não são eternos? Os três são eternos. Então, o Filho é eternamente gerado. O quê? O Filho é eternamente gerado, não tem começo. E o Espírito é eternamente procedente. Não teve um momento que ele começou a proceder. E o Pai é eternamente não gerado, não procedente, apenas é. E eles falavam isso. Era assim, normal. E eles explicavam isso? Não. Eles nunca explicaram isso. Você pode ler os pais. Quem gosta, pode ler os três grandes capadócios. São três teólogos que viveram na Turquia no século IV. Século IV. Gregório de Nazianzo
Gregório de Nissa e Basílio de Cesareia. Esses três teólogos chamavam os grandes capadócios, porque a Capadócia é uma região da Turquia. E eles viveram lá. E eles escreveram muito sobre esse assunto. Então eles são mestres antigos da ortodoxia trinitária. Eles são mestres disso. Então, se você quiser adquirir a linguagem ortodoxa acerca da Trindade, os pais capadócios são uma grande fonte para isso. Aí você vai poder dizer, olha, o Pai não procede, não é gerado, o Filho é eternamente gerado e o Espírito procede eternamente do Pai. Eles destacaram isso. E isso é ortodoxia. Isso não é heresia, nada disso. É uma linguagem que procede do estudo bíblico, normal. A igreja sempre aceitou isso. É que está cheio de teólogo na internet, você nunca leu um livro na vida? E, que absurdo! Bem-vindo à teologia. A teologia acolhe isso, ensina isso é normal. Velho, antigo, bom, certo, correto, ortodoxo, sem problema nenhum. A diferença é que nós não entendemos, mas nós não podemos chamar de errado o que nós não entendemos. O que nós não entendemos é o que nós não entendemos, não é necessariamente errado. Muito bem, e para terminar aqui, já são 11:15, vamos acabar. Veja aí o que diz, o texto fala assim, porque eu os enviei. Quem é esse eu? Quem é esse eu? Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Quem é o eu? Quem? Mas não foi Cornélio quem enviou? Quem enviou afinal? Foi Cornélio ou foi o Espírito Santo? O Espírito Santo usou Cornélio. Mas a causa primária é quem? Deus. O Espírito Santo é a causa primária. O que nós vemos aqui, mais uma vez, é o controle do Espírito Santo sobre toda a situação. É o controle de Deus sobre toda a situação. Cornélio enviou, mas na realidade, quem estava atuando para enviar aqueles mensageiros era o Espírito Santo. Olha, eles vão falar que Cornélio os enviou. E foi mesmo. Mas por trás disso tudo estou eu os enviei. Então vá com eles, não duvide, vá com eles, porque eu os enviei e existe uma missão para eles lá. Nesse momento então, o Espírito Santo está ensinando, cumprindo João capítulo 16. Ele está cumprindo isso, orientando o apóstolo Pedro no rumo da verdade. Que verdade? Os gentios não podem ser considerados impuros, eles serão santificados por meio do Evangelho. Muito bem, a próxima etapa, não vai dar tempo agora, não vamos falar, eu termino a próxima etapa no domingo que vem, termino a etapa 3, que é a convocação de Pedro, aí a convocação de Pedro, versículos 20 ao 23, termino, e aí nós seguimos em frente com a história, com o momento em que Pedro vai com aqueles homens e se encontra com Cornélio. Eu tenho uma foto em frente à casa de Simão Curtidor. Olha lá que bonito, essa foto aqui, está meio claro. Apaga a luz, pode apagar a luz? Lá atrás? Apaguem a luz. Essa foto aqui, esse aqui é Simão Curtidor. Aqui, e aqui tem as 3 mensageiras. Está sobrando uma aí, né, que eu não sei onde encaixar na história. Mas enfim, isso aqui é uma casa em Jope, nessa cidade onde as coisas aconteceram. É uma casa à beira-mar. Essa casa nós visitamos com o grupo da igreja no comecinho de 2019, é isso? 2019 nós fomos lá, fizemos... No comecinho de 2020, eu confundo. No comecinho de 2020 nós fomos lá e nós chegamos em frente a essa casa, vários irmãos aqui da igreja foram, né? Eu e a minha família, nós ganhamos a viagem, então foi uma boa. Estou esperando a Covid passar para ir de novo, né? Mas foi um presente que Deus nos deu. E nós fomos lá. E quando chegamos em frente a essa casa, é claro, a gente não sabe se é essa casa mesmo. Essa casa fica em frente ao mar, ali, atrás dela é o mar. Ali está escrito, olha lá,
casa de Simão, o curtidor. Então é quase certeza que é mesmo, porque ele escreveu lá o nome, né? Enfim, é claro que isso aqui é uma casa particular, alguém comprou esse lugar e é considerada pela tradição o lugar onde essas coisas aconteceram. Foi aí mesmo? Dificilmente foi aí, muito difícil. Mas foi aí perto? Foi aí. Foi nesse pedaço, nessa área aí. Não foi longe daí. Se não foi nesse exato lugar, foi no vizinho ao lado, ou 2 casas para cima, não sabemos, mas foi nessa região aí, a beira-mar, talvez até aí mesmo, não sei, pode até ser. Mas essas coisas aconteceram no tempo e no espaço, não são histórias da carochinha, do universo paralelo, não. Essas coisas aconteceram no tempo e no espaço. Quando nós estivemos aí, em frente a essa casa, nosso grupo se reuniu em frente a essa casa, mesmo sabendo que talvez não fosse a casa certa, o lugar certo, talvez a casa certa já tenha sido destruída há muito tempo, né? Tanto tem 2000 anos, qual casa dura 2000 anos, né? Não tem como. Mas nos reunimos aí e nós fizemos uma espécie de culto. Aí eu li essa passagem para os irmãos, expliquei essas coisas, dizendo, olha, aqui nesse espaço ou nessa região, nós estamos bem pertinho do lugar onde o Espírito Santo começou a agir para que o Evangelho chegasse a nós. Então foi muito emocionante esse dia. Ficamos muito emocionados. Então, estamos aqui bem pertinho, se não foi aqui, foi bem pertinho, do local onde o Espírito Santo começou a agir para que o Evangelho chegasse a nós. Então foi muito marcante, alguns irmãos choraram de emoção, é muito lindo esse momento. E aí depois nós saímos daqui, para onde nós fomos? Quando saímos daqui, nós fomos para Cesareia, que é onde o Espírito Santo chegou. Aí eu mostro outra foto a semana que vem, uma foto em Cesareia, que é onde o Espírito Santo chegou. Aí reunimos de novo lá e falamos, aqui nessa cidade, neste local, o Espírito Santo chegou sobre os gentios, marcando a história da salvação e possibilitando que nós, gentios, entrássemos no reino de Deus. Então, muito importante, muito lindo isso. Isso não são historinhas distantes. Isso aconteceu no tempo e no espaço. Tem um endereço onde isso aconteceu. Então guardem isso e louvem a Deus pela sua redenção, pela sua salvação, que se dá na história, no tempo e no espaço.